O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Fala, seus mal diagramados! Sem nenhuma sombra de dúvida, esta foi uma das melhores semanas que o Brasil viveu em 2023, e não só pelas nossas conquistas, como o fim da PPI e a consequente diminuição dos preços do diesel, gasolina e gás de cozinha, mas principalmente pelas derrotas das nossas inimigas. Sim, admito que fico até mais empolgado em celebrar as desgraças deles do que as vitórias que atingimos lentamente neste atual mandato do Lula. Eu não me envergonho de ser assim, principalmente quando abordo um período em que aconteceu nada mais, nada menos que a cassação de Deltan Dallagnol. O deputado federal do Podemos do Paraná foi defenestrado por unanimidade pelo TSE e agora vai ter que procurar o primeiro emprego de carteira assinada em toda a sua vida. Obviamente que a situação gerou cenas patéticas promovidas pelo próprio ex-procurador, que um dia após a decisão do tribunal se reuniu com a nata da escória da política nacional para um discurso messiânico em que se coloca como uma espécie de Jesus curitibano com óculos de menino da TI. Além de mais essa alucinação pública do Milhouse e do Batel, nesta semana tivemos ainda Marcos Duval em dois momentos que reforçam a necessidade da família cogitar seriamente sua interdição civil. Em um vídeo, o senador diz que será suicidado pelo PT e, em um post, anuncia que entregará um pendrive oxidado contendo todas as verdades inconvenientes sobre o 8 de janeiro. E como o país insiste em ser um enorme manicômio burocrático, nosso compilado não estaria completo sem a presença de pessoas diretamente ligadas ao Bolsonaro cometendo ou falando grandes atrocidades, como é o caso de Valdemar da Costa Neto, ao alegar que as joias sauditas seriam entregues como uma espécie de propina surpresa pelos assessores do mito. Ou Fábio Weingarten explicando que Mikesh usava cartão de crédito de uma amiga porque o Jair era muito pão duro, e eu disse pão duro, que conste nos autos para não haver nenhuma confusão ou imagem mental escatológica. Todas essas declarações insanas e inacreditáveis vocês verão agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! 2 semanas após Carluxo roubar as senhas das redes sociais do pai e deixar o Jair sem acesso ao Twitter e Facebook, aparentemente o 02 fez as pazes com o ex-presidente. Aceitou que agora não é mais social media e se contenta apenas com o cargo de vereador federal pelo Rio de Janeiro. Com o acesso liberado novamente, o excrementíssimo aproveitou para publicar um post sobre seu assunto preferido, o presidente Lula, que inclusive era tema da última publicação que Bolsonaro havia feito antes de pagar o resgate das suas senhas para o filho. No vídeo, ele anuncia que processará o petista por acusá-lo de matar 700 milhões de pessoas na pandemia. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva, uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Tudo bem, foi um erro do Barba, que na empolgação costuma dar uns cavalos de pau com a boca durante discurso de improviso. Mas entendo o Jair forçar esse processo tosco e que para menos em pé que o Oswaldo Eustáquio. Nesta mesma semana, ele teve que indenizar Omar Aziz em 30 mil reais por ter insinuado que o senador amazonense era pedófilo. Quando as contas não fecham e não sobrou nenhum relógio do porão do Nelson Piquet para levantar um dinheiro rápido, o que resta é apelar aos processinhos, né? O difícil para o Jair vai ser ganhar algum desses processos, principalmente se continuar a insistir em uma banca de advogados liderado pelo brilhante Fábio Weingarten. Em entrevista, para esclarecer os motivos de Michele usar cartão de crédito de uma amiga que era assessora do senador Roberto Rocha, ele teve a coragem de dizer que a ex-primeira-dama fazia isso porque o marido era muito pão duro. Por que não foi utilizado um cartão com titularidade do presidente ao invés de uma amiga durante esse período? Resposta da dona Michele para mim há meia hora atrás. O meu marido sempre foi muito pão duro.
Eu admito que estou muito feliz em saber que o Jair considerou de bom tom trocar Carluxo pelo Weingarten, que não é só advogado, como o novo porta-voz do mito. E consegue, por incrível que possa parecer, ser até mais despreparado e menos convincente que um filho do Bolsonaro, conhecido por todos nós nos bastidores como Tonho da Lua. Se depender das pessoas que estão dispostas a defendê-lo em público, a verdade é uma só. Bolsonaro estará inelegível e preso até o fim deste ano. E isso se não estiver morto de desgosto ao reconhecer que só arranja pessoas mais incapazes do que ele para essa árdua missão. Além de Weingarten, outra figura que sempre prejudica o mito ao tentar ajudá-lo é o sátiro Valdemar da Costa Neto. Em entrevista à Globo News, o presidente do PL enfileirou uma sequência de respostas que deixou os jornalistas do estúdio atônitos com seu reconhecido combo de desfaçatez, cinismo e audácia. Ao citar o 8 de janeiro, por exemplo, Valdemar foi até acidentalmente de esquerda quando assumiu que empresários pagaram mesmo pelo transporte para os patriotários até Brasília, a quem ele se refere como bando de loucos, o que concordamos. Ninguém estava armado. Era o pessoal quebrando as coisas, um bando de louco quebrando as coisas. Mas ele nega que tenha sido uma real tentativa de golpe. Aí já discordamos. Porém, logo depois, ele caiu em contradição parecida com aquela de quando o Michel Temer assumiu que golpeou Dilma Rousseff durante uma entrevista no Roda Viva. E trata de reconhecer, vivemos sim uma tentativa de golpe naquele fatídico domingo. Nunca aquilo foi um golpe. Os bolsonaristas estavam lá pedindo para não atacar, não quebrem. No dia do golpe, eu fiz uma declaração. Mas o senhor disse que não é golpe, você está falando que é no dia do golpe. Não. E não assumiu apenas isso, tá? Mas também que Jair é uma figura de extrema direita e que não pode ser considerado normal como um de nós. Ideologicamente, o Bolsonaro é uma figura de extrema direita, o senhor concorda? Sim, de extrema direita. O Bolsonaro não é uma pessoa como nós. Ele não é uma pessoa... O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Ao notar que não estava conseguindo defender o amigo, Valdemar muda o rumo e começa a meter os maiores migués já vistos na TV brasileira, principalmente quando diz que as joias sauditas seriam resgatadas pelos assessores do mito para posteriormente serem entregues como uma surpresinha para o Jair. Quem acredita nisso, né? É a propina surpresa! Yeah! Parece que tinha alguém interessado em levar aquelas joias para o acervo pessoal do presidente. Pode ser. Mas pode ser que não tenha partido do Bolsonaro. Presidente. Como não? É o acervo dele. O Mauro Cid fazia algo sem o presidente querer. Pode ser. Deixa eu fazer uma... Pode ser. Vamos fazer uma surpresa aqui para o Bolsonaro, vamos recuperar essas joias, sei lá, entregar para o governo, fazer alguma coisa que nós não podemos deixar lá. E para finalizar essa sucessão de declarações desastrosas, defende que Bolsonaro usava dinheiro vivo para evitar que as pessoas xeretassem a sua vida, quando na verdade ele só está na berlinda da justiça exatamente por tentar ocultar movimentações financeiras questionáveis. Ah, por que dinheiro vivo? Por que dinheiro vivo? Porque você... Eu, por exemplo... faço isso com funcionários meus. Você pega o dinheiro, saca da conta do Bolsonaro, não vai ficar dando cheque para cada um. Eu fico com medo dele ficar fiscalizando e xeretando a minha vida. O que eu faço com o dinheiro, quanto eu gasto num restaurante. Mas eles são personagens públicos, né? O mas Bolsonaro... Com uma dupla formada por Valdemar da Costa Neto e Fábio Weingarten para defender o ex-presidente, a oposição vai ter pouco trabalho para acelerar o aguardado momento em que o mito vai dividir a cela com Roberto Jefferson, Gabriel Monteiro e Daniel Silveira lá em Bangu. Uma semana quase perfeita não estaria completa sem a cassação de um deputado federal de extrema-direita. Nessa semana, quem rodou foi Tantan Dallagnol, que nos seus 4 meses de mandato se destacou por ser humilhado semanalmente por parlamentares e ministros de esquerda. E também por lamber o notebook e gravar vídeo de mensagem edificante para ele mesmo. Deltan, você não tá sozinho. Por 7-0, o TSE impediu que o paranaense do Podemos continuasse seu mandato. O motivo? O malandrão pediu exoneração do cargo de procurador enquanto era alvo de processos administrativos do Ministério Público. Essa manobra é considerada ilegal pela ficha limpa. Isso é tão indiscutível que até Cássio Conká, cujo histórico de acertos é de 5% ou menos desde que virou magistrado, votou favorável à cassação. No dia seguinte, 17
7 de maio, Deltan, ou Tantan, foi obrigado a esvaziar o gabinete e antes de voltar para Curitiba. Mas não sem antes se juntar com a maior escória da política nacional para promover um discurso messiânico em que se coloca no papel de um homem que está sendo tão perseguido quanto Jesus. O que é um exagero em vários aspectos, né? Até porque, se Jesus voltasse, eu duvido muito que ele usaria essa armação de comentarista de mesa redonda e andaria por aí com discípulos como Edu Bananinha, Bibo Nunes, Hélio Negão, Pia Kicis e Juliana Zanata. Alana Del Reich. O que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral é muito simples. Inventaram uma inelegibilidade imaginária para me caçar. A Conja não estava aí, mas ciente de que tanto ela quanto o Marreco podem ser os próximos caçados, fez defesa do amigo na tribuna da Câmara e teve que ser lembrada pelo deputado Tadeu Venere do PT do Paraná que o Deltan se esforçou muito para ser caçado. E não podemos deixar de reconhecer o mérito dele para chegar tão rapidamente a essa situação do desemprego fulminante. Hoje eu subo aqui nessa tribuna para externar uma enorme tristeza e, ao mesmo tempo, uma enorme decepção. A cassação de um colega deputado federal. Mais que isso, a cassação de uma voz que ecoou na sociedade, muito além de Curitiba, do Paraná, ecoou no nosso país. Tão cansado de roubalheira e de impunidade. E para a família de Deltan, eu quero dizer que a Lava Jato entrou sim para a história desse país, que a Lava Jato é um orgulho desse país e que todo o trabalho realizado pelo Deltan Dallagnol é motivo de orgulho. A situação no TSE não é um caso fortuito, isolado e, como alguns falaram aqui, de perseguição absoluta contra este aqui. Eu quero ler aqui um pequeno trecho de uma afirmação feita num Twitter, dizendo assim: imaginou se a lei da ficha limpa valesse para todos os cargos públicos para impedir que pessoas condenadas por crimes contra a administração pública gerenciem o dinheiro da sociedade? Esta é mais uma das 70 novas medidas contra a corrupção. Medida 32. Deltan Dallagnol. O mesmo Deltan que queria criar um fundo de 2,5 bilhões retirado da Petrobras. O mesmo Deltan que respondia a processos administrativos. O mesmo Deltan que fazia acordo com o senhor Sérgio Moro. O mesmo Deltan que tinha convicção, mas que não tinha provas. Agora não dá pra gente mudar a narrativa. O senhor Deltan é tudo menos santo. Nessa atual legislatura, sempre tive dúvidas sobre qual parlamentar está com as faculdades mentais mais comprometidas, se Tantan Dallagnol ou Marcos Duval. A cassação do Deltan, no entanto, facilitou minha vida e, por exclusão, o título, a partir de hoje, está garantido para o senador capixaba do Podemos. Mike da SWAT, como é conhecido popularmente, está há pelo menos 6 meses prometendo entregar conteúdos comprometedores que podem abalar os rumos da República Brasileira. Mas, desde então, o máximo que conseguiu com essa síndrome de protagonismo foi se enrolar a cada nova versão que apresenta e virar chacota ambulante nos corredores de Brasília. E como tudo isso começou com ele anunciando que havia organizado uma tentativa de golpe junto com o Jair, o suateiro sabe que sua vida pode ir de bebiano a qualquer momento por ter falado demais. Mas ele não assume esse risco óbvio de ter um ataque cardíaco fulminante numa madrugada quente de Brasília, não, e despista. Por isso, tratou de gravar um vídeo dizendo que, se caso aparecer suicidado por aí, a culpa é de quem? É de quem? É de quem? É do PT. Já está prevendo um fim trágico e até escolhendo o culpado. É um roteirista, um vidente da própria tragédia. E se ceifarem minha vida, podem investigar que vocês vão chegar no governo que está no poder hoje, que foi através deles que minha vida foi ceifada. Ah, mas parece que foi um suicídio. Não, falsificaram a minha certidão de óbito, pode ter certeza disso. Ah, mas foi um assalto seguido de morte. Não, foi execução. Pode anotar isso, tá, gente? Eu não vou morrer de suicídio, que eu não sou louco, de deixar minha filha órfã por medo. Eu não vou fazer nada para perder minha vida por conta de um relógio, uma carteira, apesar de eu andar armado, eu tenho um porte. Então, se eu morrer, é porque me mataram. Pode anotar isso daí. Para aumentar ainda mais o nível de sandice, dias depois, ele prometeu ter um pendrive repleto de informações e uma bala de prata. Vi a foto dessa denúncia e desacreditei. Primeiro que nem pendrive é um leitor de cartões. E se notar bem os detalhes, o troço está completamente oxidado e nem deve funcionar. Mas se alguém vasculhar os arquivos que supostamente estão ali dentro, vai encontrar só filme pornô do Alexandre Frota, discografia da banda Limão com Mel e uma
uma pasta com fotos do Flávio Dino na praia. Vai se tratar, porra! Como eu mostrei ontem, tá aqui a bala de prata. Salam aleikum. Isso daqui, quando for na CPMI, porque precisa ser na CPMI, para ter o peso que precisa ter, já cai o ministro Flávio Dino e o presidente Lula. Jean Paul Prats, novo presidente da Petrobras, anunciou nos últimos dias o fim do PPI, política adotada no governo Temer, que fazia com que nossos combustíveis acompanhassem a variação de preços internacionais e saíssem mais caro para o consumidor. A notícia dividiu opiniões, mas é aquele tipo de divisão que não precisa pensar muito bem sobre qual dos polos está com a razão. De um lado, os Faria Limers chiaram porque a medida podia derrubar o preço das ações, justamente da empresa brasileira que mais pagou dividendos em 2022. No fim, nem derrubou. E eles não precisaram diversificar a carteira, procurando negócios mais rentáveis como pirâmide de bitcoins ou influenciar um jogador jumentaço a tomar cartão amarelo para fraudar resultado de apostas esportivas. Do outro lado tá o povo, que celebrou que pagará a princípio quase 50 centavos a menos em litro de gasolina e diesel e poupará 10 conto a cada vez que comprar um botijão de gás. A seguir, 2 exemplos sobre quem está feliz e triste com a medida. Rogério Marinho, senador que tem o seu combustível pago pelo Congresso, não gostou nem um pouco. As pessoas talvez não se lembrem, e eu vejo uma parcela da população comemorando, que o estabelecimento dessa paridade com o mercado internacional se deu pela catástrofe econômica que o Brasil foi submetido na tentativa de se subsidiar o preço do combustível numa iniciativa eleitoreira que causou um prejuízo tão grande que transformou a Petrobras, na época, na empresa mais endividada do planeta Terra. Já um motoboy que vai poder comprar pelo menos mais uma caixa de latão de Itaipava no fim de semana com a economia que fará, vibrou com a medida. Eu já tô aqui! Ó pra cá! Eu quero que você não chega pra cá, ó! Você tá vendo isso aqui? Deu a louca! Deu a louca! O motoboy veio! Ele veio abastecer! Obrigado! Oi! Deixa eu respirar! Calma! Calma! Quero agradecer ao melhor presidente da face da terra, Luiz Inácio Lula da Silva! Obrigado, meu Deus! O Nordeste voltou certo! Agora, me responda, vocês fizeram L por qual dos dois mesmo? Quem também ficou pessoalmente ofendida com a medida da Petrobras foi a ex-atriz e blogueirinha balzaca Antônia Fontinelli. Em participação na Jovem Pan, a especialista em vários nadas mostrou uma irritação surpreendente ao se deparar com um vídeo da irmã Mônica comemorando a diminuição no preço dos combustíveis e se orgulhando por ter feito o L. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente assumir a presidência da República, a gasolina baixou, meu o Deus, baixou, o gás de cozinha vai ser menos de que R$100. Meu Deus, irmã Mônica. Muitos menos de R$100. Então foi para isso que você fez o L. Foi para isso que eu fiz o L, que eu orei para o meu presidente voltar para o poder. Olha, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu. Projeto, vai baixar tudo, amém? No comentário, Antônia chama a mulher de pobre, miserável e ignorante que não deve ter nem carro, como se fosse possível estipular isso apenas pela aparência de uma pessoa. Mas ao analisar os detalhes dessa fala horrorosa, percebemos quem, no fundo, é a ignorante de verdade. Preço de combustível, minha desquerida Fontinelli, impacta o custo de vida de todo mundo, principalmente em um país altamente dependente do transporte rodoviário. E Antônia vai além e diz que gente assim como irmã Mônica não deveria nem ter espaço para opinar. Interessante, muito interessante. Os mesmos defensores da liberdade irrestrita e críticos da PL 2630 são contrários ao direito do pobre de dar opinião. Por responsabilidade jurídica, não vou dizer o que esse tipo de observação me parece, mas que parece. É o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro, nem ele, nem a voz off, entendeu? Então, esse tipo de coisa, dá espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dá voz para
E para finalizar, só uma perguntinha tranquila para a Totonha. Mas vem cá, você tá brava? A CPMI dos atos antidemocráticos deveria ter começado na última quarta-feira, mas depois que a ala governista resolveu bancar uma tropa de choque para expor a tentativa de golpe em 8 de janeiro, os bolsominions voltaram atrás e agora já não consideram mais tão interessante manter esse palco em que apanharão de forma mais vexatória que o Vitor Belfort lutando contra o Anderson Silva e Lyoto Machida. Eu quero logo essa CPMI. Você quer acompanhar a CPI? CPMI. Pra casa ficar só pra mim. Por quê? Pra fazer eu trabalhar o dia inteiro? Isso também. Você quer o meu mal? Você quer que eu trabalhe o dia inteiro? Alguém tem que comprar razão, né? Tá na hora de começar a trabalhar também, né? Bom, mas na ausência dessa comissão da CPMI do 8 de janeiro, outras foram instaladas, como a das apostas esportivas, das americanas e a mais importante de todas, a do MST. Essa última tem 2 objetivos. Fazer com que a opinião pública acredite que ocupação de área improdutiva é crime, o que a própria Constituição rejeita. E lançar Ricardo Salles para a Prefeitura de São Paulo, já que, no momento, Guilherme Boulos lidera as pesquisas e o atual prefeito é um cadáver de banho tomado e ninguém nem sabe o nome, né? Espertamente, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, sacou a estratégia e tratou de denunciar que Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, não deveria ser relator da comissão, porque é um interessado direto em proteger o interesse de latifundiários e criminalizar o movimento social. E lembrou de um fato que mostramos muito aqui ainda durante a eleição de 2018, quando o cos-pobre de Jonah Hill fracassou em virar deputado federal pelo Novo. Naquela época, o folheto dele era explícito ao mostrar que suas propostas consistiam em acabar com a praga do javali da mesma maneira que pretendia exterminar o MST. E o número da urna era de calibre de arma. Sugestivo, não é mesmo? Ambos os artigos versam a respeito da impossibilidade de parlamentares que tenham interesses diretamente relacionados ao conteúdo de uma matéria, de relatarem essas matérias. Eu explico por quê. O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, ele é investigado pelos seguintes crimes. Inclusive, eu vou ler o documento feito pelo Alexandre de Moraes, que foi encaminhado à Justiça Federal do Distrito Federal, assim que ele deixou de ser ministro, portanto, ia responder na Justiça Comum. Responde pelos crimes de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa e organização criminosa, suspeita de ser envolvido num grave esquema de conluio entre agentes públicos brasileiros e particulares no Brasil e nos Estados Unidos da América, com o intuito de legalizar madeiras brasileiras de origem ilegal. Importante lembrar que essa investigação se dá pelo fato de que, quando ele foi ministro, ele, inclusive, demitiu o ex-delegado Alexandre Ramagem, porque tentava impedir justamente a exportação de madeira ilegal para os Estados Unidos. Mas, mais do que isso, o deputado Ricardo Salles, ele tem interesse econômico relacionado a essa pauta. Financiadores de Ricardo Salles, ainda está no meu tempo, são 3 minutos para poder fazer a minha questão de ordem conforme o verso regimento da Câmara de Deputados, e foi apenas um. Financiadores de Ricardo Salles somam fortuna de mais de 20 bilhões de reais. Quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, que ele perdeu as eleições para deputado federal, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi denunciado por isso, também investigado, porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social. Esse era o panfleto dele. Caso alguém aqui discorde ou questione do que eu estou dizendo, ele inclusive utilizou como número, em homenagem a uma marca de bala. Ele tem um interesse ideológico, político, econômico. Afinal de contas, os financiadores do senhor Ricardo Salles muito provavelmente querem que ele preste contas do dinheirão que ele recebeu para poder ter uma cadeira aqui dentro. E agora quer criminalizar um movimento social também, sendo que ele praticamente já tem um relatório pronto, né? Se a CPMI era acusada de virar um palanque tórrido, essa comissão repleta de prepostos de ruralistas tem chance de ser até mais nociva, só pelo grupinho que vai integrar. Quando os bolsominions começaram a aparecer na política nacional, a esquerda reagiu de uma forma muito assustada, como se estivesse diante de um daqueles fantásticos acidentes de caminhão de cerveja em que os populares recolhem as latinhas sujas de sangue enquanto ainda há um motorista todo estropiado preso às ferragens. Mas com o passar dos anos, felizmente, aprendemos a lidar com esses boçais e percebemos que, por mais bravateiro que eles sejam, é fácil demais humilhar qualquer uma dessas figuras desqualificadas. E nem é necessário ser um mestre no deboche maranhense como Flávio Dino para se sair bem nesse tipo de debate, não. Um uspiano com voz de pressão baixa como Fernando Haddad também passa o trator em cima de gente do porte de Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri e Evair Mello. O chupetinha da milícia teve a pachorra de querer discutir
discutir geopolítica com o ministro da Fazenda, mesmo só tendo experiência internacional por ter participado de uma passeata anti-vax na Inglaterra, que ele teve que se vacinar antes para participar. Enfim, a hipocrisia. Se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. Nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento. Precisa ter um pouco mais de clareza sobre geopolítica e avançar mais em relação a isso. Kim Kataguiri virou um Brasil paralelo humano e reescreveu a história, alegando que os mandatos do PT foram os piores economicamente para o país. Mas ele, ao que parece, confunde a história real com o que aconteceu no quarto em que ele vivia na adolescência. Entendo que Kim talvez não tenha superado o fato de não ter ganhado um PlayStation no Bom Dia e Companhia na década de 2000, mas o Lula diretamente não tem relação nenhuma com isso. Quando nós analisamos o histórico de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, todos estes governos não agiram ou não gastaram dentro da banda que Vossa Excelência propôs no arcabouço fiscal. Ou seja, nunca foi política do PT agir de acordo com a proposta que Vossa Excelência está colocando em discussão aqui no Parlamento. Me perdoe a sinceridade, mas tem que olhar a série histórica. Tem que olhar para a série histórica. Se o senhor olhar as séries históricas de juro, inflação, dívida pública, superávit primário, todas as séries históricas que o senhor imaginar, tem uma pessoa que foi muito bem nesse quesito, que foi o presidente Lula. Para trás e para frente. Eu sei que isso pode magoar algumas pessoas, mas são dados objetivos. Eu não estou falando aqui do que eu acho, eu estou falando de dados objetivos. E por último, eu não posso deixar de citar aqui o caso do Evair Melo, do PP do Espírito Santo, que rotulou o Haddad como um ministro limitado e não gostou de ouvir do ministro da Fazenda que o cidadão mais limitado que já passou por Brasília é ninguém menos que o mito dele. Assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu, completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia estar nem falando de limitação com ninguém, porque não tem moral para isso. Quando Carla Zambelli fez uma vaquinha solidária para pagamento de indenização de processos, ela atingiu a meta rapidamente e apareceu dias depois visitando o Detran da Coreia do Sul, que foi bastante criticado até pelos apoiadores da deputada federal. Naquele episódio, no entanto, não pudemos deixar de reparar que a única indústria que continua a funcionar sem enfrentar crises no Brasil é a de otários. Essa tem uma produção ininterrupta. Deve ser por isso que o ex-lutador Vanderlei Silva apostou na mesma estratégia para tentar levantar uma graninha após perder apostas esportivas. Durante o jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba, clube pelo qual Silva torce, o atleta teve a brilhante ideia de colocar uma quantia não revelada no coxa, enquanto o clube estava na frente do placar. Acontece que o lanterna do Campeonato Brasileiro estava apenas com uma sorte momentânea e levou uma virada, que fez Vanderlei pedir um Pix solidário para pagar as apostas que não conseguiria cobrir com o próprio dinheiro. Olha, eu devo admitir que até gostei da extrema folga do Vande, que ao citar a dívida, terceiriza a culpa e, entre amigos, chama o calote de nossos compromissos. Mas fica um alerta aí pro cara. Se continuar a apostar no Curitiba toda semana, a falência inevitavelmente chegará antes do final do Brasileirão. Atenção, nação coxa branca. Ontem realizei algumas apostas no calor da emoção, estávamos ganhando de 1-0, realizei algumas apostas contra alguns atleticanos e, tendo em vista que infelizmente saímos derrotados dessa partida, acabei perdendo essas apostas. Então eu vou mandar o meu Pix aqui para que todos nós que somos coxas brancas unidos possamos juntos passar por mais essa situação. Então o meu Pix está aí. Vamos fazer o depósito para o Vande, para que a gente possa honrar com os nossos compromissos, tá? Então, Pix solidário do Coxa.
Eu já perdi as contas de quantas vezes o cantor Bruno da dupla com Marrone veio a público gravar vídeos de desculpas depois de ter falado alguma atrocidade gerada na sequência de 5 doses de Old Parse em gelo com o estômago vazio durante algum show. É uma prática que se repete anualmente na vida desse sertanejo que sempre aparece no dia seguinte com aquele seu olhar de sabujo abandonado, inventando alguma desculpa para justificar o próprio mau caratismo. Os outros erros já não tinham sido bons, mas o desta semana foi um pouco além do aceitável. Ao ser entrevistado pela repórter Lisa Gomes da Rede TV, Bruno perguntou à jornalista que é trans se ela tinha pau. Sem acreditar na abordagem decorosa, Lisa pede para ele repetir e Bruno fala a palavra outras 2 vezes, sinalizando para o órgão genital. Sei que num momento como esse, a pessoa fica ofendida e sem ação, mas só enxergo uma saída para lidar com um escroto como o Bruno, que seria respondendo das 2 seguintes formas. A. Por quê? Tá interessado, Brunão? Ou B. Tenho. Você não tá lembrado? Mas como Lisa é a parte fragilizada e estigmatizada na história, fez o certo em não reagir. E, consequentemente, dar a Bruno a obrigação de meter o "quem me conhece sabe" no dia seguinte, quando teve um choque de realidade ao notar que o brasileiro, felizmente, não é tão chulo quanto ele imaginava. Tô aqui para pedir desculpa para Lisa Gomes pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, eu acho que não tem como voltar no tempo e pedir perdão para ela, tá? Perdão, Lisa Gomes. Se você chegou até aqui e gosta do nosso conteúdo, assiste as nossas lives, entrevistas, cortes, piores e tudo mais, se liga aqui no primeiro comentário que tem as formas de você nos apoiar e deixar o nosso canal sobreviver a tantos processos que estamos tomando e a pagar a todos os nossos queridos colaboradores, roteiristas, editores, comentaristas, contadores, advogados e tudo mais. Aqui no primeiro comentário tem o Apoia-se, que é o melhor dele, mas também tem o Pix, nossa conta corrente e o nosso PayPal. Aqui no YouTube tem um botãozinho do Seja Membro, faça parte dessa comunidade que já tem mais de 1 milhão de pessoas. É verdade isso, tá? Nos siga também nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e Facebook. Se você é um desses que ainda fica doando dinheiro pra milionário, só tem uma coisa pra te dizer: não passarão.